Mais uma vez, nós estamos aqui com o nosso podcast Direitos em Pauta e hoje é o podcast Direitos em Pauta dos nossos idosos, né, gente? A gente sempre costuma falar que os nossos direitos, né, o direito dos nossos idosos está na Constituição e deve sim ser respeitados, né? E hoje eu convidei meu amigo Glécio Sandro. Glécio, satisfação, meu irmão, te receber aqui no nosso podcast. O Glécio, que é o vice-presidente do Conselho Estadual da Pessoa Idosa, né, gente? A instituição de longa permanência para o idoso ILPI, né? Glécio, satisfação receber o senhor aqui. Isso, é uma alegria muito grande estar aqui em Açailândia, é uma alegria muito grande assim, estar no programa, assim, garantir direitos é uma coisa fundamental na vida. Então, assim, é muito bom estar aqui e poder falar sobre o envelhecimento, sobre a pessoa idosa, sobre acolhimento, sobre garantir direito ao envelhecer. Glécio, você é de onde? Eu moro atualmente em São Luís, em Maranhão, e sou nossa capital. Sou vice-presidente do Conselho Estadual do Idoso, sou servidor público da Secretaria de Direito Social do Estado e sou, dentro da Secretaria de Estado, eu sou diretor do Solar do Outono, que é uma instituição de longa permanência para a pessoa idosa. Estou lá desde 2017, mas sou paraibano. Eu sou do Sertão Paraibano, cidadezinha bem pequenininha lá no Sertão Paraibano. Moro já no Maranhão há 24 anos, 25 anos, então já me considero um maranhense. Estou por aqui. E desde quando cheguei, estou nessa luta de trabalhar para garantir direitos da pessoa idosa. Glécio, como é que é para você estar andando por todo o estado do Maranhão, vamos dizer, defendendo os direitos da pessoa idosa? Acho que vamos começar pelo ponto de que, assim, todo mundo quer envelhecer. Sim. Todo mundo quer chegar na melhor idade, né, Glécio? Nós queremos chegar lá, todo mundo. Só que, assim, a velhice ela é uma fase da vida. Nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos. Então, a velhice ela é uma fase. Isso. Como é crescer, como é se tornar criança. Só que na velhice tem algumas particularidades, tem algumas situações em que a gente precisa pensar nela quando criança. Então, acho que o primeiro momento é esse. Eu sei o que é envelhecimento. Assim, eu entendo o que é envelhecer, o que é desse passo na vida. Eu estou me preparando para esse envelhecimento. Até muito pouco tempo não se falava em velhice no Brasil. Não se mencionava velhice no Brasil. Era como se fosse um tabu, uma coisa como... Deixa acontecer, né? A gente vai chegar lá, mas eu não quero falar disso. E aí, com o passar do tempo, foi se criando alguns dispositivos, digamos assim, para desvalorizar esse envelhecimento. Tipo assim, é a melhor idade, que a gente sabe que não é a melhor idade, é uma idade como qualquer outra, que tem suas dificuldades como qualquer outra tem. Ninguém quer ser velho, apesar de todo mundo querer envelhecer. Então eu não posso dizer que é a melhor idade. Sim. Essa história de dizer que eu sou velho de alma jovem. Não, eu sou um velho que tem uma alma de velho. Cheguei na idade, jovem, né, Glécio? Cheguei na idade. Então a grande questão é essa. A população está envelhecendo. O mundo está envelhecendo. Enquanto a Europa, os países europeus, demoraram 400 a 500 anos para começar o processo de envelhecimento, que é ter mais mortalidade do que natalidade, no Brasil nós começamos esse processo no final da década de 70. E estamos num processo assim mais rápido do que a Europa. Nós não nos preparamos para isso, nem pessoalmente, nem enquanto políticas públicas. Então a primeira questão é essa, assim, eu sei o que é envelhecer, eu quero envelhecer, eu aceito esse envelhecimento, ou eu estou negando minha idade por aí? A grande questão é essa. Assim, a gente tem o grande tabu do envelhecimento começa por aí. A gente quer negar a idade. Negar a idade por quê? Pois é, né? Porque se a idade é assim, as minhas rugas são minha história. Assim, é o que eu fiz, são minhas alegrias, minhas conquistas. Histórias a ser contadas, né? Minhas dores, assim, a grande questão é exatamente essa. Glécio, vamos falar um pouquinho dessa instituição que é tão importante para os nossos idosos, né? Que é a instituição de longa permanência para o idoso. ILPI, né? Qual a importância dessa instituição para a pessoa idosa, Glécio? Isso, assim, dentro desse processo de envelhecimento, as pessoas, assim, nós não nos preparamos para isso. Nós não estamos pensando de necessitar. E se eu envelheço, eu vou ter algumas comorbidades, próprias da velhice, próprias da doença que me acompanha, própria pelo estilo de vida que eu tive. Assim, se eu não tive um estilo de vida saudável, eu não seria saudável na velhice. Se eu era um sedentário, não fortalecia meu corpo será sedentário e fraco na velhice. Então, assim, e outra coisa que nós perdemos muito foi o criar vínculos. As pessoas não têm mais vínculos familiares. Assim, é comum as pessoas terem 2, 3 famílias, ter filhos com várias situações. As pessoas não cuidarem das pessoas. Se eu não cuido de ninguém, quem vai cuidar de mim na minha velhice? Porque por mais autônomo que eu seja, por mais independente que eu seja, vai chegar um momento que meu corpo não aguenta mais.
Por mais que eu faça plásticas, por mais que eu tome suplemento, por mais que eu tome vitaminas, a minha carinha pode ser de 15, mas o meu pulmão já tem 50 anos. Sim. Então, assim, eu não posso só a casca tá bonitinha se dentro o corpo tá envelhecido. Então, assim, vai chegar um momento da vida que todos nós vamos precisar de um suporte de pessoas para nos ajudar a conduzir as nossas vidas. E, assim, cada pessoa está vivendo cada vez mais individual. Pois, pra você ter ideia, nós temos no Maranhão cerca de 800 mil idosos. 850 mil idosos. Idosos. Então, de 7 milhões de idosos, quase 1 milhão já é, 7 milhões de pessoas, quase 1 milhão já é idoso. Desses, 290 mil moram sozinhos. Então, no estado do Maranhão, nós temos 290 mil pessoas que moram sozinhas. Em algum momento, essas pessoas vão precisar de um suporte na sua vida diária. Eles vão precisar de apoio. E quem vai dar esse apoio? Se ele não tiver uma família estruturada ou organizada para recebê-lo, quem vai dar esse suporte para ele? Aí que entra as instituições de longa permanência para a pessoa idosa. Que são instituições que vão acolher pessoas, o idoso que não consegue mais se manter sozinho, se autocuidar sozinho, ou que teve alguma negligência, alguma violência, algum abandono por parte da família, que é o que mais acontece. Sim. Então ele é encaminhado, ele precisa do suporte do governo. Então, assim, para isso existem as instituições de longa permanência. Que foi uma construção longa, assim, não é da noite para o dia. A gente pegando assim, tudo, mencionou no início do podcast, a Constituição. No fundo, tudo começa na Constituição do Brasil. Os direitos, né? Tudo lá, o artigo 229, ele fala exatamente isso. É obrigação da pessoa cuidar das crianças e é obrigação do filho cuidar dos seus pais na velhice. Sim. O filho faltando, entra a comunidade ou o Estado. Esse é o grande suporte. Em cima desse artigo, foi construída assim, uma gama de direitos da pessoa idosa. Por conta desse artigo, em 94, se construiu a Política Nacional do Direito da Pessoa Idosa, e essa política ela define quais são os mecanismos, quais são as instituições que precisam existir para garantir isso. Pensando nisso, em 2003, surge o Estatuto da Pessoa Idosa. E o Estatuto tem o segundo capítulo exatamente sobre isso. As instituições de longa permanência, que é aquele apoio maior, aquele apoio, assim, que é o último apoio, digamos assim, quando a família não consegue mais de forma alguma cuidar do idoso, então ela é encaminhada para uma instituição de longa permanência. Então, a instituição seria esse lugar para acolher o idoso que não tem suporte familiar para se cuidar. E aqui, o senhor está falando aí, eu estou lembrando, né? Porque na realidade nós temos aqui instituições que cuidam, né, do nosso idoso. A gente tem aqui o Lar Frei Daniel, a gente tem o Larissa, que são instituições que estão aí para poder, vamos dizer assim, resgatar, como o senhor mesmo falou. Infelizmente tem idosos que estão sozinhos, né? Chegam a uma certa idade que o filho simplesmente deixa lá de canto e acaba aqui indo para uma instituição como essa que a gente tem, inclusive aqui no nosso município, que, por sinal, não sei se o senhor conhece, é de extrema qualidade, também tem um apoio aqui do nosso município, e a gente sempre preza pela questão do envelhecimento com cuidado, como o senhor mesmo falou aí. Infelizmente, tem pessoas que não se preocupam, né, com a sua velhice, não fazem, não deixam aquela base lá no passado para que hoje possa estar colhendo. Infelizmente, né, Glécio? A gente tinha antigamente o costume de sentar em volta do fogão de lenha, como se diz, para tomar aquele cafezinho quente. E ali, sim, todo mundo junto, a família assim, dizia o que tinha feito na vida, a família dizia o que tinha feito durante o dia. A mãe contava para o pai quais eram as artes dos filhos e dos mais. Então, a gente perdeu isso. A gente perdeu esse vínculo. Hoje em dia, a gente vive nas telas de computadores, ou de celulares, ou de televisão. Então, chega em casa todo mundo, em vez de ir para a mesa para fortalecer vínculos, cada um pega a sua comida e vai para o seu quarto, para frente do seu aparelho de celular, para ver coisas de pessoas que a gente nem conhece, às vezes. Então, se perdeu esse vínculo. Então, é necessário a gente resgatar esse vínculo primeiro. Então, assim, quando eu envelheço, para eu pensar em envelhecimento, eu preciso pensar de 3 formas. Assim, eu terei suporte de pessoas para me ajudar na velhice. E para isso tem as políticas públicas, digamos assim, para dar suporte. Aí a gente tem que pensar o envelhecimento, digamos, de forma em 3 níveis. O primeiro é aquele nível básico, que é aquele idoso que é autônomo, que é independente, que consegue deambular, que consegue cuidar da sua vida, que ainda cuida da sua conta bancária, que ainda sustenta a casa muitas vezes, que trabalha, que tem uma vida ativa. Então, assim, esse idoso ele precisa de estímulo para permanecer firme, para permanecer forte, digamos assim. Ele precisa assim, de um convívio social
forte nesse sentido para fortalecer esses vínculos, que nós chamamos de política básica, ou atenção básica, né? Tanto na saúde como na assistência, em vários campos. A de média complexidade é aquele idoso que já está com alguns dos seus vínculos vencidos, que tem alguma comorbidade, que ele precisa daquele suporte um pouco maior, e aqui tem as políticas, e tem a alta complexidade, que é onde estão os acolhimentos, digamos assim, aquele idoso que precisa de um cuidado total para isso. O estado do Maranhão, nós só temos 22 espalhadas pelo estado do Maranhão todo, não é uma quantidade muito grande. Porque, assim, porque o senhor falou que são 80 mil idosos. 800 mil. 800 mil, na realidade. Sim. E só tem quantos? 25? Só tem 22 instituições. 22. Com cerca de 580 vagas no estado todo. Muito então, assim, pouco. as estimativas dizem que cerca de 1% da população idosa, 1%, obrigatoriamente vai precisar de um apoio, de um abrigo público. Que seja público ou filantrópico, né? Existem também os privados, só que financeiramente não é acessível para a grande maioria da população. 1% de 800 mil dá quanto, né? É uma quantidade muito pouca. Para você ter ideia disso, né? Então, no estado nós temos 22. Dessas 22, assim, são 4 públicas, uma mantida pelo governo do estado, que é a Solar do Outono, do qual eu sou diretor, em São Luís, que tem uma capacidade para 60 e acolhe idosos do estado inteiro, e é mantida exclusivamente pelo governo do estado, entre a Secretaria de Assistência Social, Desenvolvimento Social, e a Secretaria de Saúde, uma gestão híbrida, que é uma experiência única no país, é a única instituição no país que tem essa gestão híbrida, assistência e saúde, quase todas são só na assistência. Nós temos mais 3 municipais espalhadas no estado, e nós temos 14 filantrópicas, que entram exatamente o Frei Narciso, o Laço Frei Narciso aqui, e o Recanto Larissa. Então, então, essa semana nós começamos em maio, a equipe de Rede de Proteção à Pessoa Idosa do Estado, promotoria, Secretaria de Desenvolvimento Social, Secretaria de Direitos Humanos, Defensoria, Promotoria. Então é uma equipe, nós somos 5 pessoas e estamos desde maio visitando todas as ILPs do Estado. A gente faz isso a cada 2 anos. Começamos a primeira rota foi em maio e estamos agora na 3ª rota. Começamos na segunda-feira visitando a ILPI de Balsas, a São Vicente que fica em Balsas, uma estrutura também da Igreja Católica, bem estruturada. Ontem fizemos um monitoramento em 3 ILPs, que é em Imperatriz, aqui né? Imperatriz, isso, que é uma da Igreja Católica, lá João 23, uma mantida pela Igreja Evangélica, que é o Renascer, e uma mantida pelo grupo de espíritas, que é o São Francisco. E hoje estamos aqui, em Açailândia, visitando exatamente isso. Já fizemos hoje cedo esse monitoramento, de vir para cá, eu já passei nas 2, fui no Recanto Larissa, e assim, é impressionante como Vanderleia, na coordenação, conseguiu assim, expandir, ampliar, captar as ideias do que é proteger o idoso, porque assim, na cabeça das pessoas, ILPI é um depósito de idosos. Eu vou estar lá para morrer, o idoso, para me livrar. É quase assim, a gente precisa entender que isso não é de hoje. O primeiro abrigo, quando surgiu, foi exatamente para isso, para fazer uma higienização na rua, para tirar os idosos que estavam morando na rua, porque era feio para os nobres verem. Então a gente tranca todos dentro de uma instituição e lá ninguém vê. E aí a gente fica sustentando com migalhas. Quando sobra alguma coisa, a gente vai lá e bota. E não é isso que a lei diz. Esse é o grande marco da Constituição. Tem que resguardar o direito, né? Eu preciso garantir todos os direitos. Ele está obrigado a ser, ele não perdeu, não deixou de ser cidadão. Então, eu preciso garantir, como o Estatuto diz, educação, convivência, alimentação, esporte, cultura, lazer, fortalecer os vínculos familiares, é exatamente isso que ele tem que fazer. E as 2 aqui de Açailândia, o Recanto Larissa, a primeira vez que eu visitei o Recanto Larissa foi em 2019, e era uma estrutura pequena, 3/4, um número pequeno. Hoje ela está com a capacidade de acolher 58 pessoas, tem 56 acolhidas, assim, dando conforto, garantindo cuidado para a pessoa, muito mais do que guardar. E, por último, visitamos agora, deixei lá a equipe lá, que foi o Frei Narciso. E já tem também uma estrutura, né, 33 anos, mantida pela Igreja Católica, com espaço físico fantástico, lindo, aquele bosque. Você viu lá? Parece assim uma chácara, como eles costumam falar lá. Isso, aquela igreja maravilhosa que acolhe idosos de quase todo o Nordeste. Então, assim, é fantástico ver pessoas se disponibilizar o seu tempo para cuidar de outros. Essa é a grande questão. Glécio, eu ia perguntar para o senhor, para você, na realidade, a sua visão a partir do momento dessas visitas, mas como o senhor mesmo está explanando aí, é espetacular. Aqui em Açailândia, o senhor falou de outros
de outros setores, infelizmente eu não conheço, mas aqui em Açailândia a gente conhece e a gente vê a preocupação dessas instituições em poder proporcionar uma qualidade de vida para aqueles idosos. Como o senhor mesmo falou, começou lá com poucos idosos e hoje se expandiu. Lá no Frei Narciso mesmo, infelizmente, a última visita que eu fui fazer lá não tinha mais vaga para poder oferecer. Então, tem esse crescimento constante, né? Justamente porque há uma qualidade. A gente precisa assim, entender isso. A primeira coisa foi mudar a nomenclatura, como se diz. Quando surgiu, o nome era asilo. Eu vou asilar, eu vou afastar, eu vou tirar do meio do convívio. Então hoje não é mais asilo, hoje é ILPI, é Instituição de Longa Permanência. Só uma pausazinha para o senhor terminar o seu raciocínio. A gente está falando da qualidade, mas já chegou em alguma instituição o senhor dizer, não, aqui a gente tem que paralisar. Já teve isso? Aí o senhor pode dar continuidade aí, não? Já sim. Já explico o que seria isso. Uhum. Porque, assim, as instituições, quando surgiram, como eu disse, assim, ela tinha esse caráter caritativo. A Igreja Católica, Evangélica, queria fazer caridade. Então, eu pegava aquele idoso e cuidava, dando o mínimo possível para ele, que eram grandes depósitos, que eram os abrigos, os asilos. Com a Constituição, a Política Nacional do Idoso, o Estatuto do Idoso de 2003... foi garantido direito. Assim, eu tenho normas a serem cumpridas. Eu não vou só mutuar dentro do coisa. Eu preciso cumprir as normativas pertinentes para que eu possa garantir esses direitos da pessoa idosa. Isso mudou tudo. Mudou primeiro o nome. Deixou de ser asilo para ser instituição de longa permanência para a pessoa idosa. Justamente. Isso mudou na nomenclatura, já muda a forma de tratar essas pessoas lá dentro. Se o idoso está lá dentro, eu preciso ter alimentação suficiente e necessária, englobando, como a portaria que cuida do abrigo diz, 6 refeições diárias, café da manhã, lanche, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia. Eu preciso ter uma estrutura de cuidado, em saúde também, que abrange tudo isso. Então, a instituição que não se adequa para isso, que não tem os alvarás necessários, corpo bombeiro, vigilância, de funcionamento, e que não tem capacidade de dar o cuidado necessário para a pessoa idosa, a primeira rede acompanha essa instituição, assim, como eu te falei, assim, nós tínhamos muito pouco no estado, então fechar uma significa menos vaga. Eu vou mandar para onde aqueles idosos. Então, quando a gente chega na instituição, que a instituição não atinge aquilo que é necessário para funcionar, esquisitos, na realidade, a gente começa a criar um plano de atenção àquela instituição, um plano de acompanhamento, um plano de orientação, e passamos, enquanto rede, a orientar a instituição. A nossa ideia não é que feche. A nossa ideia é que ela consiga evoluir. Se readequar, né? Se readequar. E é isso que a gente tem feito. Esses monitoramentos é exatamente para isso. A gente vê o que houve de avanço dentro das ILPIs, assim, o que está bom, o que está funcionando muito bem, e o que precisa ser reestruturado, repensado, reorganizado. Essa é a grande questão. E Glécio, eu lhe interrompi naquela hora, justamente porque a gente acaba aqui lembrando, né, de instituições que, infelizmente, acabam até fechando por maus tratos. Isso. Claro, não é um caso da nossa região aqui, graças a Deus a gente não tem esse tipo de informação, mas em outros estados a gente chega a observar, passando nas redes estaduais, nacionais, infelizmente, esse tipo de matéria, Glécio. Onde está lá o idoso, está desnutrido, está maltratado, mas, infelizmente, aquele benefício que aquele idoso recebe é sacado todos os meses. Então, o que acontece a partir do momento que uma instituição dessa infringe a lei, Glécio, vamos dizer assim? Na instituição, assim, a pessoa do diretor, do coordenador, do gestor, ele responde não pelo CNPJ, ele responde enquanto pessoa física. Então, eu vou ser responsabilizado. Eu, né? Serei responsabilizado. Eu serei responsável se houver, assim, eu sou diretor de uma instituição, e se houver alguma violência contra a pessoa idosa, que a gente chama de violência institucional, que é uma instituição que está cometendo essa violência contra ele, a primeira coisa é que eu, enquanto Glécio, enquanto gestor, serei punido criminalmente pelo meu CPF. E aí todas as outras punições que vêm por ser uma instituição, CNPJ e tudo mais. Isso acontece muito. Demais. Primeiro porque, assim, a concepção de abrigo, como eu disse, tem mudado muito, mas ela ainda é muito negativa. Sim. A ideia é que eu mando para lá para eu me livrar da situação. Então, se não existe uma rede de proteção que entenda isso e que faça inspeção periódica, que junte promotoria, defensoria, conselho da pessoa idosa, que é fundamental de cada município ter o seu, para visitar essas instituições, para acompanhar, para ver o serviço que está lá prestado, porque, assim,
a sociedade ela foi muito cruel com a pessoa idosa. Então, a primeira coisa que a gente diz, olha que coisa bonitinha, o vovozinho, a criancinha. Não, Você tá vendo? ele não é meu vovozinho, ele é avô de alguém. Ele não é meu. Então, não precisa ter essa intimidade. Uma criancinha, não. O idoso tem uma história de vida, ele construiu uma história de vida, ele construiu o seu legado. Se eu infantilizo, eu estou me dando o direito de maltratar. Porque criança, assim, no fundo, assim, é como se criança não soubesse de nada, que precisaria ser castigada, apesar de não ser isso. Mas na cabeça das pessoas, a criança eu vou ensinar tudo, que ele não sabe de nada. Criança, assim, eu vou conduzir, pegar pela mãe e conduzir. Idoso não, idoso tem uma história, ele já conduziu a vida de outras pessoas. Então eu não posso desconsiderar a vida dele para isso. Então, se eu começo a desconsiderar a pessoa idosa como idoso, eu começo a violar os seus direitos. Que é o direito de decidir, de fazer o que quer, de ir e vir, de fazer o que quer, de comer o que quiser, de vestir o que quiser. E quando ele chega na instituição, a primeira coisa que ele está avalia é exatamente isso. Ele tem a sua individualidade respeitada, ele tem a sua cama própria, ele tem a sua roupa própria, assim, ele consegue decidir se quer vestir isso ou não vestir isso. Ele tem o direito de dizer, hoje eu não quero comer carne, hoje eu queria comer um ovo, hoje eu queria comer um peixe. Sim. Como é que a gente faz em casa? Não, se é tudo dentro de um padrão, por mais que a gente entenda que as instituições, a grande maioria sobrevive de doações, então como que tem, não é o que compra, digamos assim, mas respeitar os direitos do idoso é necessário. Ou então a instituição não tem por que existir. Não é um depósito, assim, não é para controlar. E para que ela seja desse jeito, é necessário que a rede de proteção atue, né? Atue, exatamente. Glécio, e nessas visitas assim, que o senhor realiza, nessas instituições, como é que é assim, a questão do acolhimento, né? Como que o senhor consegue observar? Porque, na realidade, o idoso ele é igual uma criança, ele passa no rosto dele aquela imagem, né? O senhor já detectou alguma situação que, infelizmente, o senhor teve que agir naquele momento? Não, aqui tem algo estranho. Tá? Eu preciso agir nessa situação. Já aconteceu alguma coisa inusitada assim com o senhor? Assim, sim e não, digamos assim. A pessoa idosa ela é muito verdadeira. Sim, essa justamente. é a grande questão. Quando você chega no idoso, ele não consegue ficar muito calado dentro de situações, quer seja de violência ou não. Claro que a gente tem que entender quando a gente trabalha com idoso. O caso, né? Quando a gente trabalha com idoso, assim, infelizmente nós vivemos num mundo que as demências com a pessoa idosa têm aumentado muito. O Alzheimer tem aumentado muito. Então, assim, a primeira coisa, quando a gente tem uma denúncia contra a pessoa idosa, quer seja institucionalizada ou que esteja em casa, a primeira coisa é essa, é discernir o que é verdade ou o que é imaginação do idoso. O que ele está criando na mente dele, né, Glécio? Mas assim, os sinais são muito claros. O idoso quando se isola muito, o idoso quando está muito triste, o idoso quando não quer conversar muito, o idoso quando assim, está com o humor super equilibrado, da noite para o dia ele não dá mais risada, ele não quer mais se alimentar direito, ele não quer mais participar do círculo com o pessoal. Então, existe alguma violência contra aquela pessoa idosa. E a violência, ela tem sido, assim, assustadora hoje em dia. Primeiro, familiar, assim, se apropriando indevidamente do seu cartão, a pessoa idosa não tem mais direito. Está crescente também, né, Glécio? Isso está assustador. A violência institucional, através de golpes pelo celular, então, assim, clique aqui, o idoso clica lá, sem nem o idoso saber, já foi feito um empréstimo no cartão dele. Isso é muito cruel. Então, assim, combater essa violência não é fácil. Mas também, assim, criar estrutura na sociedade para que o idoso seja acolhido como idoso. Dentro da sua sabedoria, dentro do seu legado, dentro da sua história. É assim, eu não posso desconsiderar isso. Eu sempre cito um exemplo bem claro. Quando surgiu a lei da fila preferencial dos bancos, foi um marco. Sim, pessoa idosa. sim, Então, assim, um idoso que vivia numa fila grande no banco, ele chegava lá e tinha uma fila preferencial para atendê-lo. Vai no banco hoje, qual é a maior fila? É do idoso. É do idoso, é preferencial. Porque a lei que foi criada naquela época não condiz com a realidade de hoje. A população idosa, quando foi criada a lei de proteção, da fila, era uma quantidade. Hoje a gente tem muito mais. Quase que 90% que está no banco é pessoa idosa. Então a lei da fila preferencial não cabe mais. Então é essa dinâmica que a gente precisa pensar de acolher a pessoa idosa. E aí não é só nisso, assim, a gente tem que ir além. Assim, as nossas cidades, nós não estamos preparados para acolher o idoso. Pois é. O idoso é autônomo. Eu sou diretor da instituição. Por exemplo, esses dias nós acolhemos lá da instituição um idoso que não é brasileiro.
Ele, né, a nacionalidade dele é estrangeira. Que mora no Brasil há 25 anos. Nunca constituiu família, perdeu os vínculos com o país de origem completamente, fala muito pouco português, vivia sua vida autônoma, independente. Tinha um comércio, cuidava da sua vida 100%. Teve um AVC. Ficou cadeirante. Se eu sou cadeirante, não consigo mais cuidar da minha vida, não consigo mais manter o meu comércio, não consigo mais pagar minhas contas, não consigo mais fazer nada, não tenho ninguém que cuide de mim. Vou para onde? Para o abrigo, para a instituição. São questões que a gente precisa pensar muito bem quando a gente fala do envelhecimento. E as LPIs é exatamente isso, assim. Não é mais um depósito, é um lugar de cuidado. Então, chegando lá, o que se faz quando se chega? É garantir esses direitos. O que levou esse idoso a ser abrigado, a ser acolhido na instituição? A primeira coisa que a equipe psicossocial, que é psicóloga e assistente social, faz exatamente isso, é avaliar a situação do idoso. Como era o vínculo que ele tinha? O que aconteceu que esse idoso veio para aqui? Existe algum parente próximo que a gente possa, pelo menos, trazê-lo para conversar com esse idoso, para dar uma tentar entender um pouco, né? Porque, por mais que o abrigo seja bom, a gente estava, como eu falei, a gente estava lá no Frei Narciso, que é um lugar encantador. Sim. Mas para muitos idosos é uma prisão. Ele tinha uma história de vida que ele não tem mais contato. Ele tinha uns amigos dele de rua que ele sentava na calçada para conversar, para beber, para fumar, para tudo. Quando ele é abrigado, isso acaba. Isso deixa de existir. Claro que ele vai fazer novas amizades, mas assim, a vida que ele construiu deixa de ter. Assim, trabalhar dentro de abrigo é extremamente doloroso por isso, porque assim, a gente está falando de pessoas que tinham uma vida, que por motivos diversos, por escolhas próprias, ou por escolha dos outros, porque às vezes foi ele que escolheu não cuidar das pessoas. Às vezes as pessoas o abandonaram. Então o que nos leva para o abrigo não existe um perfil de pessoas que vai para o abrigo. Existem situações que, se eu cuidar da minha vida nela todinha, vai me levar para lá. Mas assim, não existe tal pessoa vai com certeza. Não. N situações acontecem que me levam para uma instituição de acolhimento. Isso, assim, eu estou acolhido por devido à situação, aí eu chego aqui, tem um monte de gente que não é próximo, que não é parente, que não é amigo, que não é nada, que invade minha vida, me leva para banho, determina a hora de eu comer, determina a hora de eu dormir, determina a hora de eu acordar. Então, se esse acolhimento não for humanizado, não for muito bem conversado com o idoso, se a equipe multidisciplinar da instituição, que é o porteiro, o cozinheiro, o cuidador, o enfermeiro, o coordenador, se eu não me tornar uma pessoa de referência, de cuidado na vida dessa pessoa, vai ser um martírio para ele. Então, o pulo do gato, como eu digo, é exatamente isso. É fazer com que a equipe entenda que está cuidando de vidas. Essa é a grande dificuldade. Porque, na realidade, Glécio, o senhor está corretíssimo em poder afirmar que são várias histórias que a gente escuta, que a gente ouve, assim que a gente vai fazer as visitas, também nesses abrigos, vamos dizer assim, onde eles falam, não, mas eu queria só ir na casa de um parente meu ali pertinho e eles não deixam eu ir. A gente já ouviu também esses depoimentos. Mas a partir do momento que não tem esse cronograma, não tem esse cuidado, vai ficar, vamos dizer, uma casa de passagem. Eu saio a hora que eu quero, então tem que obedecer às regras, vamos dizer assim. Isso, né? e isso a gente, enquanto equipe de monitoramento estadual, a gente tem ajudado muito, assim, estado muito atento. E assim, quando o idoso é acolhido, existe um documento chamado PIA, que é Plano Individual de Atendimento. A equipe faz um PIA, que é assim, como é que eu vou cuidar desse idoso? Como é que eu vou garantir os direitos desse idoso? E aí eu coloco no papel, do básico, que seria ver se a documentação dele está toda, se não tiver eu preciso resgatar essa documentação, administrar e cuidar do benefício dele, para que ele possa assim, usufruir disso com qualidade, e fortalecer vínculos. E aí dentro da instituição pensar em atividades externas, como eu disse assim, é importante que o idoso não fique só na instituição. Então, por isso que precisa ser aberta para a comunidade, assim, sinais de que a instituição não está boa. Quando eu chego na instituição, que a instituição diz que visita aqui é pouco e é programada, assim, não tem hora, assim, é quase que proibido visita. A instituição tem que ser aberta para visita sempre. É claro que tem que preservar o direito do idoso, o direito das refeições, de dormir e tudo mais, mas eu preciso abrir para que o idoso seja acolhido, assim, seja atendido pela comunidade, que o povo possa ver esse idoso. Se eu escondo o idoso, eu estou querendo esconder alguma coisa. Se quando eu não levo ninguém na minha casa, é porque tem alguma coisa que não está boa lá. Eu não estou gostando de alguma coisa. Né, tem algo de errado. Então, esse sinal aí a gente precisa estar bem atento. E esse sinal é que a gente detecta muito. Chegar na instituição e ver que, olha, isso está errado. Então, opa, o idoso chega, nunca eu saí daqui desde quando eu cheguei.
tem alguma coisa errada. E então, assim, a gente chega com a coordenação e vai orientar, conduzir. Que, graças a Deus, não é um caso de Açailândia. Aqui está tudo fluindo muito bem. Tudo tranquilo, né, Glécio? Glécio, mas ainda existe algum preconceito em relação às instituições de longa permanência para o idoso? Ainda tem preconceito? Até nosso. Assim, acho que individualmente, eu sempre digo que nós não... Eu comecei minha fala dizendo isso e repito. Nós não queremos ser velhos. Nós queremos envelhecer, mas nós não queremos ser velhos. Assim, o idadismo, o ageísmo, ele é muito forte. Tu não tem mais idade para isso. Tu já passou da idade. Olha, tá aqui no abrigo é porque não presta. É porque não foi bem, não cuidou muito bem da vida, não cuidou muito bem da família. E a família, assim, a gente tem que entender que, nós, como eu já disse, a gente vive num mundo assim, muito secularizado, muito capitalista. Então, assim, a gente precisa trabalhar para se manter, a vida não está fácil. E a pessoa idosa, quando requer cuidados, assim, não é fácil cuidar do idoso. Não é fácil fisicamente, porque assim, é pesado, o corpo é pesado, tem vontades, tem desejos, tem opiniões, e financeiramente não é barato. A medicação do idoso não é barato, as fraldas para o idoso não é barato, nada para cuidar do idoso é barato. Então, assim, as famílias, às vezes, também, muitas das famílias estão se sentindo sufocadas com o envelhecimento. Assim, eu tenho um pai ou uma mãe idoso, ou um tio, ou seja, alguém que eu cuido, assim, ele precisa de cuidado, eu preciso que eu dê banho, que eu dê comida, que eu faça tudo, e eu preciso trabalhar. Se eu for trabalhar, eu vou deixar ele sozinho, porque meu dinheiro não dá para pagar o cuidador. Se eu deixar ele sozinho, quem vai dar comida para ele? É negligência. Eu posso ser denunciado por isso. Sim. Se eu não for trabalhar e ficar cuidando dele, como é que eu vou ter dinheiro para manter a casa? O aposento dele, só o benefício dele não vai dar para isso. Então as famílias estão se sentindo sobrecarregadas. E como eu falei também, assim, tem um advento do Alzheimer, das doenças que reduz a vida do idoso, digamos assim. E um idoso com Alzheimer, ele muda não só a vida do idoso, ele muda a vida da família inteira. O idoso, assim, são várias fases, e a família se desestrutura para isso. E você desassociar um idoso que era extremamente calmo e passa pelo Alzheimer, ser um idoso extremamente violento, batendo em quem cuida dele, jogando tudo no chão, quebrando tudo, você desassociar que o idoso está sendo violento por causa da doença e não por causa que não é ele que é violento, é a doença. Às vezes, quem está diariamente cuidando do idoso desiste. Quer sair fora. Então, assim, o que a gente tem que colocar? Assim, o que eu digo sempre? As instituições de filantrópicas, como Larissa, aqui, como o Recanto Larissa e como o Frei Narciso, elas sobrevivem de doações. Elas têm uma pequena ajuda fixa, mas elas sobrevivem de doações. Que sem essas doações, esses idosos morreriam. Assim, então, cada coisinha, cada doador para qualquer instituição está salvando vidas. E não importa se eu dou 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz ou um boi. Qualquer quantia que eu doar para a instituição vai somar, porque isso vai fazer falta na hora do cuidado com a pessoa idosa. Se eu preciso comprar o arroz, eu vou ter dificuldade de comprar o remédio. Se eu comprar o remédio, eu não vou ter dinheiro para comprar carne. Então, toda doação que existe dentro das instituições, a gente tem que entender que bota tu na ponta do lápis. Tu é tu, tua mulher, teu filho, uma equipe, uma família de 3, 4 pessoas. Quanto tu gasta por mês para manter essa equipe de 4 pessoas? É muito caro. Aí coloca como tá lá no Larissa, que tá com 56. 56 café da manhã, 56 lanches, 56 almoço, 56 lanches da tarde, 56 jantar. Papel higiênico para esse pessoal todo, sabonete para esse pessoal todo, água sanitária para lavar esses banheiros todos, assim. Quando a gente fala de abrigamento, a gente acha, olha, um lugar lindo, maravilhoso. A gente não entende o que é você chegar numa instituição de noite e ter 5, 6 idosos no quarto que fizeram xixi a noite toda. Então, a equipe que vai limpar, higienizar. Precisa ser uma equipe muito preparada para entender aquele processo que, assim, que tá fedendo, tá sujo, tem cocô, e que é normal. É um envelhecimento, assim. Chega uma hora que você não tem mais noção do que você está fazendo, que você joga no chão, que você rasga a fralda. Então, assim, o dia a dia dentro da ELPI, a gente não pode romantizar o envelhecimento. Eu sempre digo isso. O envelhecimento, ele é lindo, ele é maravilhoso. Todo mundo quer, assim, é o berço da sabedoria, é o que proporciona o futuro, é o que foi construído no passado. Mas se ele não for preparado, se ele não for cuidado, ele não é bom. Ele é doloroso para você, que é velho, você vai ser maltratado, e a família vai ser maltratada. Então a gente precisa entender que, assim, eu, Glécio, preciso me preparar para o meu envelhecimento.
em pessoas para cuidar de mim, ou um plano de financeiro, ou o que é que eu vou fazer. Eu preciso pensar nessa história para que eu não sofra no futuro e não venha fazer minha família sofrer. Sim. Então, assim, as ILPIs, elas têm sido... Você preparando, né? Você chega na Europa hoje, assim, as ILPIs, quase cada esquina tem uma. É fantástico isso. Aqui no Brasil ainda é preconceituoso. Quando alguém diz, fulano botou o pai no abrigo, a pessoa não presta. Não é isso. E é justamente isso mesmo, Graça, porque a gente não... parece que é assim a nossa cultura da gente não entender. Né? Eu mesmo, eu tenho um amigo, ele é médico, né? E o pai dele escolheu, né? Chegou na idade, já escolheu. Não, meu filho faz plantão aqui, ali, tal. Eu não tenho como ficar na casa só. Né? E acaba que escolheu estar lá no abrigo. Mas a sociedade aqui não entende. É isso. Como o senhor mesmo falou, é uma situação que acaba... mas por que ele não paga lá uma cuidadora? Mas aí vem todo esse sistema aí, que não é só uma cuidadora, é uma enfermeira, é o medicamento, é a fralda, é a alimentação, e vai, que se você não tiver aquela força de vontade de poder seguir... É qualificar a pessoa para saber o que é cuidar de um idoso. Sim. Essa é a grande dificuldade. Então, acho que o envelhecimento, mas o envelhecimento é isso. É um processo que, como eu disse, a gente tá envelhecendo e tendo que aprender nisso. Eu sempre uso o exemplo, que é um exemplo assim, bem tosco, mas eu uso o exemplo da casa. Se eu caísse hoje, pensando já no envelhecimento, se eu caísse hoje e precisasse usar uma cadeira de roda por uns tempos, minha casa tem estrutura para isso? Geralmente não tem. Meu banheiro é adaptado para isso? Não, porque assim, quando eu ficar velho, eu vou precisar de uma casa adaptada. Sim. Então, assim, eu já preciso construir o espaço pensando nessa estrutura. Geralmente eu construo uma casa. Quando eu tenho um dinheirinho a mais, onde é minha casa, onde é meu quarto? Na parte de cima. Uma escada do tamanho do mundo. Na primeira doença que eu tiver, adeus, meu quarto. Alguém já vai tomar de conta dele, porque eu não vou conseguir acessar. É isso. E Glécio, mas o senhor acha assim que está faltando consciência nos nossos jovens, que ele não está querendo se preparar para quando chegar a idade? Não tá faltando consciência, eu acho que na sociedade inteira. Não é só nos jovens, não. É só nos porque jovens. Tem que se preparar, que ele vai ficar A gente idoso. precisa começar a trabalhar o que nós chamamos de intergeracionalidade. A gente precisa começar a trabalhar na escola, por isso existe uma briga nacional para colocar dentro já do ensino fundamental, nos primeiros anos, o que é envelhecer. O que é cuidar do fundo, assim... Porque o envelhecimento não é quando eu completei 60 anos e pronto, estou velho. Não. Eu comecei a envelhecer quando eu nasci. Sim. Então, esse processo, assim, eu começo a perder as forças nas minhas pernas a partir de 25 anos. Se eu não me preparar para isso, não vai. Então, assim, a gente precisaria pensar num plano municipal do envelhecimento saudável. Esse plano ele tem que ser de várias etapas, de várias camadas, digamos assim. Uma delas seria educativa, que seria isso assim, ir nas escolas, conscientizando o que é envelhecimento, resgatando o que é ser velho, o que é ser avô, o que é cuidar, porque assim, há pouco tempo a gente estava dizendo que é normal hoje o pai super jovem, 30, 40, 50 anos, vai para academia que seu filho não me chama nem de filho, que eu geralmente não me chamo nem de pai. Eu sou jovem que nem você, então eu não quero ser chamado de pai. Se eu não quero que você me chame de pai, como é que você vai cuidar de mim quando eu for velho? Qual é o respeito que existe nessa história? Então, assim, a sociedade ela foi ensinada a igualar as pessoas e não existe isso, assim. Existe uma hierarquia de amor, de afeto. Existe o filho, existe o pai, existe o avô. E eu preciso resgatar esse ser. Então, seria isso. Assim, primeiro, a gente precisaria educar as crianças para isso e fazer com que, assim, o velho de hoje serei eu amanhã. Sim. Essa é a grande questão. Glécio, o senhor já conheceu aqui lá os nossos idosos? Você já foi lá no lá Frei Larissa, já foi lá no Daniel? Você também já veio aqui, né, onde fica a Casa dos Conselhos? Isso. O senhor já viu que aqui em Açailândia realmente a lei é cumprida? Qual a sua visão? Assim, eu acompanhei muito bem quando a Açailândia começou a criar o seu Conselho Municipal da Pessoa Idosa. Eu acompanhei quando ela começou você já vem acompanhando desde o início, então. Quando ela começou a criar o Fundo Municipal da Pessoa Idosa. E o Fundo de Açailândia, assim, ele é bem especial nisso, assim, é um dos poucos para trabalhar com o fundo, que os fundos especiais eles surgiram em 69, da criança e do adolescente. Mas pouca gente ainda consegue trabalhar com esses fundos efetivamente. Angariar de dinheiro do imposto de renda, que é de onde vem o aporte financeiro maior de imposto de renda. Então, poucos os fundos da pessoa idosa conseguem pegar esse dinheiro e fazer esse dinheiro virar projetos. E a Açailândia é fantástico, assim, ele consegue já... O fundo funciona, já angariaram o dinheiro, tem 14 projetos funcionando ativamente.
Sim. Isso é um grande marco para a população, assim, isso é um grande marco. E a população é uma população generosa, assim, eu conversava com Larissa ela usa quase 200, o Recanto Larissa, são quase 200 fraldas dias. Vai colocar isso, 200 fraldas dia, por semana são quantas, por mês são quantas, e tudo isso é doação. Então você vê que existe uma conscientização e um trabalho dos órgãos, Conselho da Pessoa Idosa, Secretaria de Assistência, sobre a conscientização do que é trabalhar e acolher o idoso. E Glécio, a gente, como o senhor falou mesmo da questão do Larissa, né? Também tem o Frei Narciso Baizini. Inclusive, a gente tem até um documentário, né? O Luan, coloca aqui pra gente, apresentar para o nosso amigo Glécio Sandro, que é o vice-presidente do Conselho Estadual da Pessoa Idosa. E é bonito, Glécio, a gente vê essas imagens que realmente, né, como o senhor acabou de falar, o fundo realmente é investido na pessoa idosa. Então, isso é gratificante quando a gente vê esse tipo de imagem e saber que o recurso é destinado com responsabilidade aqui no nosso município, Glécio. Isso, é exatamente isso. Você vê o idoso envelhecer com qualidade, o idoso envelhecer com direito. Essa é a grande questão da nossa vida, assim. O que é que o fundo faz para que esse dinheiro seja colocado nas instituições que trabalham com idoso, porque sozinho ninguém consegue fazer nada, a rede de proteção precisa estar atuante. E é encantador ver isso, é encantador ver a velhice assim, vivendo a sua fase, a sua melhor fase, como se diz. Essa é a grande questão. Eita, Glécio, a Sailândia, graças a Deus, é referência, a gente sabe disso, eu já conversei com a presidente, né, do Conselho do Idoso, já conversei também com a nossa amiga Fátima, né, e parabenizando, porque onde as matérias que a gente lê, o nosso município, ele é referência, e isso é bom para o nosso estado, e saber que os recursos que a gente sabe são recursos, que são públicos, né, mas a partir do momento que você deixa de investir, consequentemente, há um trabalho que deixa de ser executado na cidade, né? Então, eu quero aqui parabenizar você também, que está andando em todo o estado do Maranhão, onde tem uma ILPI, né? Você está ali presente e, consequentemente, você verifica, vê o que está certo, o que pode melhorar e, consequentemente, só quem tem que ganhar são os nossos idosos. Isso. Então, assim, a gente agradece, enquanto rede, o convite para estar aqui no Envelhecer com Direitos, o de garantir esses direitos. A gente agradece isso, parabeniza a ação, parabeniza o podcast. Eu acho que é necessário conscientizar, é necessário alertar a população sobre o que é envelhecer com direitos, o que é assim, garantir um envelhecimento saudável, digno. Parabenizo o Conselho Municipal por essas ações e por manter o fundo tão ativo. Parabenizo publicamente a Verônica e toda a sua equipe, a Vanderlei e toda a sua equipe, pelo Frei Narciso e o Recanto Larissa. Elas estão fazendo um trabalho de excelência, um trabalho perfeito. Nós nunca seremos. Eu acho que a beleza da vida é exatamente essa. A gente está sempre buscando melhorar, galgar outros lugares. E a gente vê que as instituições têm cada dia avançado mais nessa qualidade. Então, parabéns para as duas, parabéns para a população que tem apoiado e incentivado o cuidado desses idosos nesses lares. E eu digo mais uma vez, o envelhecer é responsabilidade de todo mundo. Então, cada pessoa tem a obrigação de manter os dois lares funcionando. Bom. Cada pessoa tem a obrigação de doar para que aqueles lares funcionem e garantir políticas públicas, que a gestão municipal precisa garantir, políticas públicas garanta para que essa população imensa que aqui, que são quase, acho que em torno de 14, 15 mil idosos, né? Essa faixa mesmo. Tem isso, que eles tenham esse envelhecimento saudável. Né? E é isso aí, gente. É isso que nós buscamos, é isso que nós queremos, os direitos resguardados para os nossos idosos. Meu amigo Glécio, nossa conversa está tão boa, mas já se passou o tempo, né? O nosso podcast está encerrando, mas eu já convido você, assim que estiver passando aqui pela nossa região, dá uma encostada aqui em Açailândia, que com certeza as portas estão abertas para você, sua equipe e, consequentemente, né, a gente receber os seus ensinamentos, Glécio. A vida é uma troca de experiência e envelhecer é exatamente isso. A gente ensinar o que aprendeu e aprender com os outros o que os outros aprenderam. Então, envelhecer é exatamente isso. É memória. Então, muito obrigado e com certeza estarei aqui. Obrigado a toda a rede. Valeu, meu amigo Glécio. Obrigado, amigo. Meu irmão. Valeu. E assim nós encerramos o nosso podcast de hoje, meus amigos. Hoje nós conversamos com o nosso amigo Glécio Santos, que é da capital São Luís, está aqui em visita na nossa região. Ele é o vice-presidente do Conselho Estadual da Pessoa Idosa, né, e diretor também da ILPI, né, que é a Instituição de Longa Permanência para a Pessoa Idosa. E eu quero lhe agradecer mais uma vez, Glécio. Obrigadão.
E assim a gente encerra nosso podcast de hoje. Muito obrigado pelo carinho dessa grande audiência. A gente também está sendo exibido pela nossa TV Difusora aqui da cidade de Açailândia e a gente agradece demais a sua audiência. Você que está assistindo aqui no seu celular, compartilhe o nosso link, compartilhe aí, passe adiante, mande aí para a vovó. Vovó, olha só que tema interessante, foi discutido hoje no podcast Direitos em Pauta. Passe adiante aí o nosso link, que com certeza esse é o nosso tema. Quanto mais você compartilhar, mais perto a gente fica de você, tá bom? Muito obrigado pelo carinho da grande audiência. A gente volta no nosso próximo podcast.